portal Econews e Agro, o maior portal político e do agro hoje do Tocantins, hoje em Palmas, conversando com o deputado federal Vicentinho Júnior. Como é que vai, deputado? Obrigado pela visita de nossa casa, aqui sempre à disposição. Segunda-feira é dia de começar com o pé direito para trazer as soluções dos problemas que já batem as portas dos nossos lares, né? A gente, com a condição de deputado federal, já começando essa semana, ouvimos os prefeitos do nosso interior, trazem de lá as suas demandas, as suas necessidades, para que, junto com o Congresso Nacional e com o governo federal, nós possamos trazer as soluções que é de direito dos tocantinenses e que é de dever de nós congressistas. Não, perfeito. O que é muito interessante do deputado Vicentinho, não só o ritmo de trabalho dele, mas a objetividade dele e o resultado que isso traz no dia a dia da população. Acho que é importante destacar isso, deputado. E dentro desse sentido, vamos já começar por um tema polêmico que está agora no Senado, vai voltar em breve para a Câmara dos Deputados, que é a aprovação da reforma tributária, que o senhor votou a favor. Não sabemos como é que vai, se vai voltar exatamente como foi do Congresso, do Senado, mas enfim, por que o senhor aprovou a reforma tributária no entender do senhor, dentro dessa objetividade, o senhor tem desse ritmo de trabalho intenso, por que o senhor entende que a reforma tributária, nos moldes que foi apresentado, ela é importante para o país e vai trazer resultado? Eu preciso, antes de responder essa pergunta, fazer uma reflexão com os tocantinenses que nos escutam e com os brasileiros. O Brasil como está e como vem estando há esse tanto de décadas, tá bom? Esse manicômio tributário que vive o empresariado brasileiro. Hoje é mais fácil você abrir uma empresa do que você fechá-la. Hoje o empresariado gasta mais com o setor, ou com um contador, o setor de contabilidade com contador, com que, por exemplo, com um time de vendas, onde arrecada. Gasta-se mais do que aonde se gasta, gasta menos onde se gasta. Então, esse manicômio tributário, essa necessidade gritante da simplificação tributária, você compra um produto em outro estado, você tributa na origem, tributa no transporte, tributa no consumo, você não sabe, você por não entender, você empresário às vezes, por não entender tão claramente essa é maluquice, essa desorganização tributária que o Brasil vive há muitos anos, você às vezes comete algum erro falho, não por má intenção, mas por má informação, por má conhecimento da legislação tributária de um estado para o outro, de um produto para o outro, de um material-primo para o outro. Quando você vê, além de você pagar uma despesa alta para manter sua empresa, você ainda é multado, penalizado por essa má interpretação da legislação tributária. Então, assim como o Congresso Nacional no passado votou a reforma da Previdência, botar as contas públicas em ordem e servir uma Previdência a quem hoje trabalha e arrecada, mas também a quem hoje, outrora, trabalhou, arrecadou e quem hoje está aposentado. Quando nós votamos a reforma trabalhista, outrora você falava em imposto sindical, que servia meia dúzia de organizações sindicais, como CUT, por aí vai indo, não servia aos representados. Você mantinha uma instituição que usava o discurso classista para mandar para o Congresso, por exemplo, seus apaniguados, que lá pouco defendiam, porque o resultado era muito pouco, os seus representados. A gente deu mais condição para o trabalhador ter o seu emprego, a garantia dele, porque o empregado também tem a sua segurança do negócio aberto. Então, assim, a reforma tributária é essa sequência de uma organização necessária ao novo Brasil, Marcelo. Eu não posso querer discutir o Brasil de hoje, corrigir os problemas do Brasil de hoje, praticando as mesmas legislações, as mesmas práticas, as mesmas rotinas do Brasil de 1960, 1950, 1970. Nós estamos em 2023. Então, muita coisa por si só foi criada, muitas relações foram modernizadas, e se o Brasil não acompanhar essa atualização, essa modernização dessa rotina, como é que a gente vai competir com os outros países? Se você não der condição do empresariado brasileiro se manter de pé, ou seja, simplificando a tributação, diminuindo a tributação, diminuindo as multas, como eu aqui falei, pela má interpretação desse manicômio tributário, como é que você vai permitir que um empresário do ramo têxtil, do agro, alimentício,
e do serviço de bens para competir com os países fora. Você tem uma Shein, você tem tantas outras empresas, né, adentrando o Brasil com preços muito abaixo do que os praticados no Brasil. Não é porque os deles são melhores que os nossos, é porque lá não é barato produzir do que aqui no Brasil. Então, o Congresso Nacional, que vive um momento de sua altivez, como falávamos um pouco mais cedo, antes de começar essa entrevista, sorte do Brasil no Congresso Nacional. Isso eu falo sem nenhum receio. Congresso Nacional, Câmara e Senado, o tempo necessário, o ambiente político necessário, porque nem sempre a vontade acompanha a condição, Marcelo. Às vezes eu como congressista, eu como representante do Estado Tocantins, mas eu também como cidadão, tenho vontade de votar um certo tema, uma certa matéria. Mas essa vontade acompanha a condição, eu tenho que esperar criar um ambiente, ou até mesmo nós fomentarmos um ambiente para se trazer essa votação. E o Congresso Nacional, Câmara e Senado, tem trazido discussões das soluções que o Brasil precisa a um senso lógico, ao meio, ao centro. Eu te falei lá atrás, foi reforma tributária, foi reforma da Previdência, o trabalhista, me perdoe, e agora vai ser a reforma tributária. Então, é simplificar, modernizar e atualizar as relações. E o brasileiro que trabalha, produz e gera renda para o Brasil, pede, e não é de hoje. Você é um comunicador, tenho certeza que por muitas vezes já ouviu falar com algum empresário que o cara paga mais Sim. no setor de contabilidade, paga mais para o contador do que para o vendedor dele na rua que está vendendo comércio, está vendendo seu produto. Está certo isso? Como é que você gasta mais no setor do que no que te faz a renda? Para entender o que o Estado lhe impõe. Não, mano. E narrativa, Marcelo, não me movimenta. Quando o Congresso se impôs a votar em reforma trabalhista, esses sindicatos trabalhistas e CUT, tudo força sindical, esparramou, até porque naquela época não tinha essas tais fake news a tal modo, esparramou outdoors para o Tocantins, para o Brasil, nos colocando como inimigos dos trabalhadores. E depois da reforma trabalhista votada, acabaria os empregos no Brasil. Acabou? Eu lhe pergunto. Não, de forma nenhuma. Porque os números mostram que gerou mais emprego, renda e mais opções de trabalho com a simplificação trabalhista. Acabou essa demonização ao patrono, ao empregador, que saía de um TRT, fechava um acordo com o empregado, quando saía na porta do TRT, já tinha um advogado esperando para fazer um outro acordo com o empregado e ninguém sabia como é que ficava. Ao ponto que quantas empresas não foram fechadas naquele ambiente insalubre. Você ter CUT, força sindical, gastando absurdos de dinheiro com imposto sindical, narrando que ia cuidar do trabalhador e nada, estava lá cuidando dos seus interesses particulares, poucos diretores dos seus sindicatos. Então, eu não me apego à narrativa, me apego aos fatos. Falei aqui agora há pouco, minha política é muito fácil dela ser entendida. O eleitor tocantinense não vota no deputado Fernando Vicentino, dizendo que votou enganado. Quem vota em mim sabe minhas posições político-partidárias, sabe que lado que eu estou, e a nossa política é de resultado e de trazer soluções de momento. Eu não posso ficar no momento que hoje todo dia bate um problema na porta dos nossos lares, dos brasileiros, dos tocantinenses, e eu querer ficar vislumbrando o Brasil daqui de amanhã. Não, é de hoje. Eu tenho como congressista que ouvir a população, os seus representantes que vêm do interior, até os nossos gabinetes e escritórios, para trazer no Congresso a solução do Brasil Tocantins de hoje. Um dia eu vou buscar mais recursos para poder trazer mais medicamentos para a saúde, as prateleiras não ficar faltando nas prefeituras, nas farmácias populares, investimento para infraestrutura para fazer duplicação de ponto para Palmas, as ligações da BR-235, da BR-242, da BR-010, terminar a ponte Abreu para ligar o Tocantins ao estado do Pará, tem que discutir a política de Guaraná para ligar o Tocantins ao estado do Mato Grosso, tem que discutir, como fizemos agora há pouco, com o relator do PLN 11, o recurso alocado para terminar aqueles 7 quilômetros que faltam do BR-010, para ligar de Príncipe ao município de Paraná, que é um caos para quem ali trafega e vive, precisa daquela rodovia. Eu preciso discutir com o IBAMA para sair de cima e terminar, conquistar o estudo espeleológico para terminar o 7 km 242 no trocamento com Taguatinga, porque a soja, a produção do Oeste Baiano encontrou o Tocantins, um transbordo muito mais barato, mais viável, para trazer na modalidade de Curupira e Porto Nacional com Los Imangues. Com isso, quando volta, desce da serra com grãos
que volta com calcário e com adubo do Tocantins, fomenta a economia do meu estado, gera emprego e gera renda. Então, essas são as discussões que eu preciso estar no meu mandato. O resto é narrativa, é quem quer ficar criando discussão para poder fazer cortina de fumaça, mostrar uma pseudo-solução do problema que é real. E o senhor acha que a reforma tributária é aprovada no seu conjunto como um todo esse ano ou eventualmente pode ficar para o início do ano que vem? Eu tenho certeza que vai ser aprovada, primeiro porque contra fatos não se há argumento. Por mais que alguém queira discutir, eu registro. A questão de politizar a reforma tributária não me exijam isso. Não é porque está sendo votado no governo, que hoje, inclusive, sou de oposição ao governo atual, a lei foi uma proposta que foi apresentada no nosso governo passado. E não é nem uma proposta de governo, é uma proposta de Estado. É para o Brasil. E nessa conta, até quem outrora tinha mais resistência, eu percebo isso no plenário da Câmara e um pouco no plenário do Senado, discussões como, por exemplo, a questão lá de Brasília, para ficar fora do teto, a questão toda, já foi superada do Senado e volta um texto para a Câmara pacificado. E a discussão que tem hoje junto à mesa da Câmara é se será reapresentado novamente agora na Câmara. Eu creio que sim, e sendo, vai ser aprovado. Porque ela não é uma reforma do Lula, não é uma reforma do Bolsonaro, é uma reforma do Brasil. O Brasil espera por ela, deseja ela para poder se reorganizar e cada vez mais se tornar um país competitivo com os demais países fora da França. Perfeito. Deputado, quais os projetos que o senhor gostaria de destacar da atual legislatura, né, e mesmo das anteriores, que o senhor já está no seu terceiro mandato, que seria importante ressaltar aqui para o público tocantinense? Sério, tem tantos? Não, Assim, vamos colocar os três principais, vamos colocar assim. tem tantos. Mas, por exemplo, nós estamos tratando hoje com o PL nosso a criminalização no ambiente de um consultório médico. Teve no Brasil um pouco tempo atrás, aliás, virou corriqueiro, o abuso contra pacientes, mulheres, em momentos de vulnerabilidade, de uma consulta médica de uma gestante, de uma consulta geriátrica de uma mulher, quantos escândalos. E pouca punição foi feita a esses maus profissionais. Então, os PLs criminalizam essas práticas. Tem um PL que traz a pacificação dentro do ambiente cada vez mais necessário, do ambiente escolar. A gente começa a ver novamente aluno batendo em professor. Tinha acabado no Brasil há pouco tempo atrás, volta novamente. A gente tem feito esse sentido, investimento para pacientes com disfunções auditivas, para ter mais. E são demandas que a gente fica passeando pelo Tocantins, andando pelo Estado, e ouvindo a população nos requerendo isso. Então, a gente vai ouvindo e vai fazendo. Agora, há pouco tempo mesmo, fomos relatores, eu falei do PLN 11, que traz esse orçamento para finalizar esse 7.BR 24010, ali acesso para Paraná, município do Distrito do Príncipe. Fomos relator do MP 1133, que a gente conseguiu levar mais fomento, mais recursos aos municípios que são exploradores de mineração, impactados pela mineração, para poder ajudar os gestores. E a partir daí, nós estamos com um pouco de meio de mandato, tem muita coisa pela frente, tem muita gente para ser ouvida, tem muitas necessidades para serem superadas, e nosso gabinete continua como sempre esteve. Portas abertas, aqui em Palmas, em Porto, em Dianópolis, em Gurupi, para ouvir as pessoas. Eu acertei mais e errei menos quando eu escutei mais. Então, a gente anda muito no Estado para justamente fazer essa prática, ouvir as pessoas que realmente precisam para trazer essas soluções. Perfeito. Deputado, como é que o senhor está vendo a questão do, agora como governador efetivo, o Wanderlei Barbosa, suas ações em especial? Como eu lhe falei mais cedo, o Wanderlei tem que ser estudado. Ele tem se mostrado, como sempre foi, um líder político experiente, arimbado, registro. Né? Quando ele começou o vereador em Porto Nacional, e na época meu pai era o prefeito em Porto Nacional. Ele foi o líder do então prefeito Vicentinho Alves. Ele participou quando o Porto, juntamente com o governador Siqueira Campos e o Tribunal do Garcel, fez o decreto do desmembramento de Porto para virar Taquaruçu, Grande Taquaruçu, do Distrito de Canela, capital Palmas. Hoje é a capital para mim a mais linda do Brasil. Me diga, perdoe as demais capitais dos estados afora.
E ele tem se mostrado um homem presente, simples, sem pose, que escuta, que gosta do exercício do mandato popular, não apenas, como diziam outros, em época de eleição, mas exerce isso no dia a dia do seu mandato, e tem feito um governo simples. Nós falamos aqui agora há pouco, o que deu certo você copia, você não fica inventando moda. Alguém inventou a roda lá atrás, e lá para cá a gente só copiou. Deu certo, a ideia deu certo. E um governo, para dar certo, basta de ser simples e ouvir as pessoas. Feito isso, na prática, chega a soluções lá nos lares, nas casas do Tocantinense. Olha as rodovias estaduais acontecendo. Outros diziam que não tinha dinheiro. Apareceu dinheiro. Fala agora, Sim, pouco, não, sim, dinheiro a não gente concorda. acaba. Sim, Dinheiro ele muda de sempre está. mão, Sim, sim. dinheiro muda de prioridade. É bem emblemático. De fato, o dinheiro não acaba, ele realmente muda de mãos. Um economista como você de formação sabe mais do que eu. Dinheiro não acaba. Ele muda de mão e muda de prioridade. Outrora tinha dinheiro para a saúde, hoje está faltando. Outrora tinha o dinheiro suficiente para a cultura do Brasil, mas não com essa farra dos shows, espetáculos, Lei Rouanet que virou novamente, em detrimento dos investimentos para as escolas, para as casas populares, para as creches, para os asfaltos, aí falta. Não tem dinheiro para tudo. Tem dinheiro para ser aplicado em tudo aquilo que é prioridade. E isso o governador Wanderlei Barbosa, com a sua equipe de secretários estaduais, tem o Márcio Pinheiro ali na JEP, dando um show. Você tem o ex-secretário, né, porque é ex-presidente registral, Afonso Piva, que ajudou a diminuir, quase zerar as filas de cirurgias no estado do Tocantins. Você tem o secretário Fábio Vaz dando um show na educação. Hoje, toda a educação valorizada com seus salários e proventos em dias e em direito adquiridos, cumpridos. Você tem esse rombo que outrora do GEPREG sendo diminuído porque aplica-se direitinho. Você tem o secretário Júlio Estes da Cefaz, com a equipe ali da CEPLAN e SECAD, o PC e o Sérgio Slay, que deixaram vaidade de lado, não por ele, por outros do passado, e com grandeza, com tocantinidade, discutem o Tocantins e as soluções aparecem. Então, o Vanderlei dá essa liberdade para a equipe dele, troca ideia com seus companheiros políticos, e um projeto que se consolida a partir da sua eleição de 2022, porque ali ele foi chancelado pelo voto popular, começa a dar os resultados que o governo sempre quis ter. Solução na porta dos seus lados. Ponto. Narrativa, problema, discussões políticas, e é momento eleitoral. Depois de eleito é solução. E ele usa, no bom sentido da palavra, um bom convívio com a Assembleia Legislativa, ele usa, na pessoa, inclusive, do presidente americano, ele usa um bom convívio com a bancada federal. Não é à toa que hoje, lá dos 8 deputados federais, dos 3 senadores, 2, muito próximos às questões políticas e administrativas do governo do Estado. E todo mundo faz aquilo que pode. É aquela história do beija-flor, posso não apagar o incêndio, mas vou fazer minha parte, vou colocar minhas gotas d'água naquele fogo. Devagarzinho, devagarzinho, você descobre que quando cada um beija-flor faz, o incêndio se apaga. Quando cada mandato faz, na Assembleia, faz no Congresso Nacional, pelo no Senado e faz na Paraguai, os problemas do Tocantins são discutidos e as soluções aparecem. Esse é, para mim, a maior marca do governo Vanderlei. Discutir, ouvir, planejar e executar. É à toa que hoje está aí com a aprovação estrondosa aí 86%. pela quase 90% de Por aí. aprovação dos institutos aí do Brasil. Perfeito. Deputado, eu não sei se é bom ou se é ruim, mas não é o objeto da nossa conversa hoje, mas temos eleição ano que vem novamente, 24. Como é que o senhor está vendo o cenário aí nas principais cidades? Vamos colocar Palmas, Araguaína e, em especial, na sua Porto Nacional também, né? Marcelo, eu pratico da gratidão, né? Eu sou quem sou, estou onde estou, só tenho meu voto. E atrás tem 3 diplomas de deputado federal. Para me conquistar esses 3 mandatos honrosamente, abençoadamente, legitimamente, com várias mãos colocando Vicente Alves Oliveira Júnior e Vicentinho Júnior em condição de deputado federal. Eu não posso me dar o direito de achar que eu só posso ser um político a ser ou apoiado ou votado.
Eu tenho que devolver em gratidão esses mesmos gestos. Na condição de presidente estadual do Partido Progressista, tendo meu companheiro de bancada de partido, deputado Lázaro Botelho, ao nosso lado, eu preciso devolver essas retribuições aos nossos companheiros políticos, filiados aos programas do Partido Progressista, que diga-se de passagem hoje, pelo número de filiados, prefeitos, gestores, prefeitas, vice-prefeitos, é o maior partido do Estado do Tocantins, se tornou, em pouco tempo, o maior partido do Estado do Tocantins, vai se consolidar essa missão honrosa, né, vaidosa, e a gente vai andar em todos os municípios que o tempo e a condição humana e partidária nos permitir ter. O deputado Vicentinho, ao lado do deputado Lázaro Botelho, para ajudar os nossos gestores e gestoras a construírem os seus mandatos. Dessa forma, é Palmas, é a minha Porto Nacional, é Araguaína, é Gurupi, é Paraíso, é o interior. A gente vai andar o Estado do Tocantins, porque eu falo assim, o Partido Progressista é aquela casa de portas abertas a quem, com respeito, com valores, com foco, quer ajudar a construir os próximos passos do Estado do Tocantins. Ter a condição do vereador, vereadora, vice-prefeito, vice-prefeita, prefeitos ou prefeitas, para, como eu falei, as soluções do Brasil estão nos estados. A solução do Tocantins está nos municípios e seus distritos. Então é lá que a gente tem que discutir os melhores mandatos a serem exercidos para levar a solução. E quem pode, como deputado federal, no meu caso, levar os recursos, que não basta apenas levar, mas que tem que ter na ponta um grande gestor, uma grande gestora, para muito bem aplicá-los e a coisa acontecer. Então, é nesse senso de responsabilidade, de tocantinidade, que a gente vai trabalhar no ano que vem para fazer o maior número possível de prefeitos e prefeitas a ajudar a construir o Estado que nós merecemos. Perfeito. Outra coisa também, deputado, que é importante, recentemente o Estadão divulgou, com relação a uma denúncia, com relação a questão, até o senhor já veiculou vários vídeos nesse sentido, já falou, mas vamos aproveitar a entrevista hoje para falarmos sobre essa questão. Como é que o senhor encarou aí essa denúncia do Estadão, falando sobre essa questão do veículo, etc. e tal? No primeiro momento, como uma surpresa, estava participando do PPA, do Governo do Estado, na cidade de Gurupi, onde fui comunicado pela nossa comunicação do gabinete de uma matéria do Estadão com um título muito contundente, afirmando categoricamente que o deputado federal Vicentinho Júnior cometeu de peculato, ou seja, me apropriei de um bem com recurso público. O título é muito claro. O deputado federal Vicentinho Júnior, progressista do Tocantins, que compra um veículo Corolla por 100 mil reais e doa para sua irmã. Ponto. Esse era o título. Ou seja, se botar um igualzinho na frente, vai pecular, basta ler o dele. Me assustei. Olha, que história que é essa? Quando eu saio do evento e vou apurar os fatos, eu descubro que a matéria é das mais maliciosas, maldosas e desinformadas. Porque se esse mesmo colega vosso, jornalista, que me foge que agora o nome dele aqui, na memória, buscasse nos autos do inquérito, de uma investigação, ele primeiro descobriria que lá tem decisão do ministro Dias Toffoli, o relatório da vice-procuradora doutora Lindora, afastando todo e qualquer indício e acusação desse dito crime que ele me acusa em sua matéria. Ponto. Mas eu estou falando. Tem uma decisão do ministro Dias Toffoli e tem o relatório da vice-procuradora doutora Lindora. Ponto. Se ele rememorasse um pouco mais, ele descobriu que essa denúncia anônima faz parte daquele rol de pseudo-investigações que o afastado, caçado, governador Mauro Carlesse começou a fazer no aparelhamento da Polícia Civil do Estado de Tocantins, ladeado do seu secretário Cristiano Sampaio, aquele que foi afastado, que saiu pelas portas do fundo, que teve mudado de prisão decretada, contra os adversários de Mauro Carlesse. Se esse mesmo pseudo-jornalista, que me foge aqui o nome, ele vai responder o que ele é de direito. Porque você me conhece, Marcelo, eu nunca faltei a imprensa. Eu não me dou esse direito. Sim. Você quer me entrevistar? Faça o que você quiser e pergunta. Agora, traga informações. Ele sequer leu as quase 300 páginas de investigação da Polícia Federal contra o Mauro Carlesse, que lá dentro
na página, se não sabe, 126, tem lá. Foi-se criada pseudo-investigações contra o então deputado federal Vicentinho Alves, Vicentinho Júnior, Vicente Alves de Oliveira Júnior, com o intuito de perseguir, retalhar os seus adversários políticos. A decisão do ministro Mauro Campbell, quando vem cumprir aqui o afastamento do afastado e caçado Mauro Carles, tem lá colocado uma carta anônima que brotou na SSP, na Secretaria de Segurança Pública do Estado do Tocantins, na gestão Mauro Carles, na gestão Cristiano Sampaio, que tinha um rol de 12 denúncias, entre elas essa. Agora, uma matéria que é de 2020, a carta anônima, todas as decisões de 2020, me estranha em 2023 ser requentada com tamanha maldade e malícia. Eu consigo imaginar o intuito. Como eu não posso provar documentalmente as minhas suspeitas, eu me darei o direito de silêncio e vou dentro de uma ação que a gente já está movendo com os nossos advogados, pedir resposta e vou. E basta um leigo jornalista, um maldoso jornalista, um cidadão comum, buscar essa documentação que ela está à disposição. Se você, como jornalista, comunicador, buscar, como estou te falando, Sim. vou falar de novo. Parece o documento, o inquérito federal da cassação do Mauro Carles, o voto do ministro Mauro Campos, que o afastou e depois foi chancelado por unanimidade do seu pleno do STJ. Se você olhar o voto do ministro Dias Toffoli, se você olhar o parecer da vítima-procuradora, tudo isso que eu estou falando está lá dentro. Então, para um maldoso, eu, como que falei mais cedo, eu sempre dei aos meus adversários na vida pública, e a quem me desejou mal, o silêncio e os atos de um mandato que respeita a coisa pública. Eu estou no meu terceiro mandato. Eu vou para quase 9 anos como deputado federal. Você já comunicou algum escândalo do deputado federal Vicentinho Júnior? Não. Você já viu algum colega seu comunicar algum escândalo, uma malversação do erário público, por mim praticado? Não. Eu não sou melhor que ninguém. Eu não me considero dono de uma verdade absoluta, um paladino, como tantos outros fazem. Mas é um fato. Eu sou respeitoso e disciplinado às ações e atitudes do meu mandato como deputado federal. Eu não sou o deputado federal. Eu estou o deputado federal. Um dia deixarei de ser. Normal, é o ciclo da vida. Agora, eu não posso deixar de ser um homem que preza por sua história, por seu nome, por sua honra. E não aceito, Marcelo. Vou para cima, questiono e enfrento. Se alguém quiser me questionar minhas posições políticas, é de direito de todo e qualquer cidadão ou cidadã. Mas não é direito de ir para as minhas redes sociais me achincalhar, me esculhambar, agredir minha irmã, xingá-la com tanto nome vil que assim não foi feito e achar que vai me ter no silêncio. Eu não me envergo e não me calo para agressores, para quem não tem razão. É o homem mais simples perto de mim. Tendo sua razão, eu, na minha humildade, eu me envergo. Agora, para quem não tem, ele vai achar um deputado que, acima de tudo, onde de ser deputado, eu sou pai, eu sou filho, eu sou esposo, eu sou cidadão, do jeito que eu dou respeito, é respeito. E se for para me agredir, eu vou dar a resposta à altura da agressão. Então, isso aí é o Vicentinho Júnior do jeito só. Perfeito. Esclarecido é esse ponto. Mas foi bem esclarecedor esse ponto para te ressaltar. Deputado, tem a pesquisa Congresso em Foco que o senhor está participando. Eu gostaria que o senhor comentasse, até, inclusive o senhor já ganhou, inclusive já prêmios, né, como melhor deputado aqui pelo Tocantins, enfim, pudesse falar sobre essa questão e destacar a questão da pesquisa. É mais uma fonte do eleitor, do cidadão que nos acompanha no mandato. Pesquisa do Congresso em Foco leva em questões mandatos que não têm processos, votações em plenário e posições políticas parlamentares. E é pela quinta vez, nesses 9 anos que nós estamos aí como deputado federal, que a gente participa dessa pesquisa que, de forma muito gratificante, já recebeu por algumas vezes as premiações como um dos melhores parlamentares do Estado. E honra muito e mostra mais uma vez que a gente está no caminho certo.
nas práticas certas do meu mandato, do nosso mandato, que é ouvir as pessoas, andar o Tocantins e achar soluções que o Estado precisa. Então, e me fazer, como eu falei mais cedo, na nossa entrevista, eu não quero ser dono da verdade. Eu quero apenas estar ouvindo as pessoas e praticando aquilo que eu acho que é certo. Fazer um mandato simples, um mandato que deixe as pessoas que me colocam como deputado federal o mais próximo possível desse meu mandato. Eu estou deputado federal, então isso é passageiro. Enquanto o tempo eu tiver, é no meio das pessoas mais simples, é lá no interior do estado, é nas cidades que eu quero discutir para tentar trazer as soluções que o estado precisa. Perfeito. Deputado, o portal Econews Agro, ele foca, né, na questão da isenção de viés político, foca a notícia, sem terrorismo no sentido de reportagens especulativas. E nesse sentido, nós gostaríamos de saber da opinião do senhor com relação à importância hoje do portal Econews Agro, hoje dentro do estado do Tocantins. Marcelo, tem a importância que todo meio de comunicação que leva informação é prerrogativa de um grande jornalista, de um bom jornalista, de um jornalista preservar suas fontes, preservar aonde busca aquela informação para levar para o que ele consome. Agora, é dever também do jornalista, seja nos sites, nas rádios, nas TVs, porque em tempo de fake news, a gente não pode criticar um PL dos fake news que está sendo votado no Congresso Nacional e não deixar de praticar de fake news. Então, ver um site que leva informação isenta de questões ideológicas. Você aqui tem que saber distinguir o Marcelo jornalista do Marcelo eleitor, do Marcelo empresário. Eu acho assim que as posições políticas do Marcelo não podem distorcer as informações do Marcelo jornalista. Você tem que levar conteúdo para que as pessoas que te consomem enriquecer os bons debates. E um debate enriquecido faz bem para todo mundo. Faz bem para Palmas, faz bem para o interior, faz bem para o Tocantins, faz bem para o Brasil. Você dá enriquecimento. Então, vocês comunicadores, vocês jornalistas, vocês que levam esse poder de persuasão a quem está me escutando, absorvendo, compartilhando na posteriori, esse senso de responsabilidade. Comunicar é informar, não é induzir. Eu acho que isso você faz com muita maestria. Você não induz no seu site, você informa. E as pessoas que absorvem, que lhe consomem, fazem as suas reflexões, tiram suas conclusões e levam aquilo para frente. Então, eu lhe parabenizo por, de forma isenta, levar a informação sem nenhum tipo de viés, que lhe é, às vezes, de opinião pessoal. Então, parabéns por separar o profissional do pessoal. Eu sou testemunha disso no Estado do Tocantins. Perfeito. E qual a mensagem que o senhor gostaria de deixar aqui para o Tocantins e para Porto Nacional, que é pelas relações umbilicais? Quem é de Porto não fala de Porto, é do Porto. É do Porto. É do Porto Nacional, é no Porto. Nós temos essa linguajar peculiar do portuense. É o que eu falo sempre. Política não precisa reinventar a roda. Política você não precisa fazer discurso que não está à distância de seu braço. Política você não tem que falar o discurso da conveniência. Você pode inovar sem inventar. Você pode renovar sem manipular uma ideia de momento com conveniência. Política é palpável. Política pode ser transparente. Política pode ser de posições claras. Política pode ser da diversidade. Pode ser do contraditório. O contraditório enriquece a nós dois. O poeta de quem a unanimidade é boa. Quem pensa tudo igual não some nada, não muda, não movimenta. A política nossa, e a minha Porto Nacional sabe disso. O Estado do Tocantins sabe disso, Marcelo. Eu não me vanglorio. Essa vaidade não me cabe. Mas para cada mandato a gente está galgando uma posição a mais. Eu comecei a ter o mandato quarto colocado, o segundo foi o terceiro mandato foi o segundo mais votado do Estado, e vindo sempre do campo das oposições, eu tenho
do debate, do embate, da dificuldade, porque a gente não inventa moda no mandato. Eu vou na cidade, escuto as pessoas, escuto os líderes, anoto aquilo, arquivo, guardo aquilo e vou para o meu mandato tentar fazer aquela solução. Eu tento legislar, e prova disso foi a PEC dos pioneiros, prova disso foi a PEC da vaquejada, prova disso foi a legislação sobre os caminhões boiadeiros, prova disso foi a UMP dos pesos sobre eixo, nós discutimos sobre isso no passado, prova disso foi a MP da mineração, que levou mais arrecadação para os municípios impactados, não só para os produtores, prova disso foi agora recurso orçamentário da Ponte Aguilar para as rodovias, que viraram fato através do trabalho nosso. Simplificar, ouvir e praticar. Essa é a política que dá certo e que o brasileiro, que o tocantinense, o portuense, que todos nós gostamos de ver acontecer na porta dos nossos lares. Essa é a que o deputado Vicente pratica dentro do mandato de um simples tocantinense, de um portuense do Porto Nacional. Do Porto. Do Porto. Deputado, obrigado pela entrevista. O nosso bate-papo anterior foi muito boa, a entrevista melhor ainda. Alguma pergunta que eu não fiz, devia ter perguntado? Não. Ou fechamos? Acabei de falar que eu não gosto de pautar a imprensa, eu vou falar para o cara fazer uma pergunta que ele não fez. Fica para as próximas bate-papo. Tá bom. Deputado, obrigado. Parabéns. Eu que agradeço. Tenho aqui na nossa casa, não repara a simplicidade do deputado, porque eu estou chegando do interior. Esse fim de semana, meu menino fez aniversário, São Vicente, então acabando de arrumar as questões. Me receber aqui na minha casa é um gesto que eu lhe faço. É uma honra, é uma honra. Eu sou daqueles interioranos, só vou na casa que sou convidado e só recebo na minha casa quem eu gosto. Então, muito obrigado. Não tenho a terceira situação ao Vicente Júnior, na verdade. Então, seja bem-vindo aqui à nossa casa, a fazer esse bate-papo, para esses esclarecimentos. E deixar o mandato sempre à disposição, seja no site, seja nas nossas redes sociais. Para encerrar, alguém fazia uma narrativa do atual governo que está presente, quando era oposição, de um orçamento secreto. E alguém vinha, está esse orçamento secreto que você pratica. Orçamento secreto? Eu não faço um empenho, um pagamento que nas minhas redes sociais não está lá constando a nota de empenho ou a ordem bancária. Que é discutido, votado e aprovado no plenário do Congresso Nacional, Câmara e Senado, na comissão de orçamento, nas comissões temáticas e aonde ele é permitido no Congresso Nacional. Então, quem mais divulga o seu mandato, quem mais divulga as ações de mandato ali de Brasília, um deles é o deputado Vicentinho. Basta entrar aí nas nossas redes sociais, no Instagram, no Twitter, no Facebook, nos canais nossos de transmissão de informação do mandato, está lá as informações necessárias e um ambiente criado para aquele ou aquela que queiram enriquecer o mandato do deputado. Repito, eu não sou copo vazio, sou copo meio cheio. Apto a todo dia alguém que quiser botar uma gotinha de água lá dentro para enriquecer o mandato do deputado Vicentinho, está à disposição. Tá, João. Deputado, obrigado, parabéns. Sucesso. Muito trabalho lá em Brasília. Boa, obrigado.